Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informação importante. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, quebrou o silêncio e falou sobre a renovação de contrato de Gabigol. Já vou dar um spoiler, ele desmentiu o empresário do camisa 10 rubro-negro. Ele deu declarações importantes, ele no caso Rodolfo Landim, atual mandatário rubro-negro, e falou sobre a situação. Confesso para vocês que me chamou a atenção a forma como o Rodolfo Landim falou, porque é difícil ele falar, e dessa vez ele botou a cara e falou bastante sobre o assunto. Será que o camisa 10 não vai mais renovar com o Flamengo? Tem também Felipe Luiz de volta ao Flamengo, a gente já vai explicar essa situação. O elenco rubro-negro desembarcando lá em Orlando. Tem uma situação também envolvendo o atacante Verton, tá? Que estava perto de ser emprestado ao Santa Clara de Portugal. A gente vai falar sobre o assunto. E também Flamengo encaminhando uma contratação. Depois de De La Cruz, tem um jogador uruguaio que está muito próximo de chegar ao Flamengo depois da contratação de De La Cruz. Quem é esse jogador? Já eu vou contar. Mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo e também ativarem a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado pela plataforma e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Se você já fez isso tudo, meu muito obrigado. Continue compartilhando os vídeos nos grupos de WhatsApp, com os familiares e amigos, porque assim o canal Vene Casagrande vai crescer cada vez mais. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Vamos para as informações? Pois é, Felipe Luiz está de volta ao Flamengo. Na manhã dessa quinta-feira, o Flamengo divulgou nas redes sociais que o ex-lateral esquerdo, que se aposentou recentemente justamente no Flamengo, ele é o novo técnico do Sub-17 do Flamengo. E o Felipe Luiz começa os trabalhos nessa nova função na próxima segunda-feira. Confesso que me chamou a atenção a velocidade do Felipe Luiz em assumir um comando técnico. A gente sabia que isso já iria acontecer, inclusive achei certo ele recusar o convite da CBF em ser coordenador técnico da CBF, acho que não faz o menor sentido. Não iria achar certo se ele assumisse um clube da Série A logo de cara. Eu acho que, fazendo uma analogia aí para todo mundo entender, o Felipe Luiz ele tem que se tornar estagiário, ou seja, ele tem que ir ganhando experiência aos poucos, e eu vejo essa estratégia dele em assumir um time sub-17 como a melhor estratégia possível. Depois ele pode pegar um sub-20 e aí, quem sabe, chegar ao profissional de algum clube. E eu acho que o Felipe Luiz tem todas as credenciais possíveis para se tornar um bom treinador. Vai dar certo ou não? Depende de muita coisa. Isso não é uma receita de bolo. Porque ele foi grande treinador. Porque ele é inteligente, que com certeza vai dar certo. Não é assim. Depende de muita coisa. Depende do dia a dia do clube. Mas agora o Felipe Luiz é o novo treinador do time Sub-17 do Flamengo. Por falar no time profissional, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o time profissional desembarcou há cerca de 20 minutos lá em Orlando. Foi uma viagem muito boa, segundo relataram as pessoas, sem nenhum problema. E eles chegaram lá em Orlando para os amistosos que vão acontecer nos Estados Unidos. E uma informação que o meu parceiro Gabriel Wacker, ele postou lá no Twitter dele, ele falou o seguinte: informação importante para a torcida do Flamengo: Sport TV, o canal esportivo da Globo, transmitirá um amistoso do clube contra o Philadelphia Union, da MLS, no próximo domingo. A Band optou por fazer apenas o jogo contra o Orlando City no dia 27 de janeiro. Então são esses dois amistosos aí. Além dos jogos, o elenco do Flamengo tem na agenda lá ir a algum jogo de basquete, ir ao parque de diversão, que é a famosa Disney. Enfim, eles vão fazer a famosa internacionalização na marca, e é bacana isso. Eu vivi isso de perto porque a única vez que eu fui à Disney lá em Orlando, na ocasião o Fluminense estava lá jogando a Florida Cup, e eu vi de perto eles curtindo bastante a cidade. Quando eu fui a um jogo de basquete, o elenco do Fluminense estava lá, por exemplo, e aí os jogadores recebem homenagem. Eu acho bacana, é uma internacionalização da marca que o Flamengo tem que fazer isso. O Flamengo não é um clube apenas nacional, pelo contrário, o Flamengo é um clube internacional. Todo mundo conhece a marca Flamengo. Quanto mais você conseguir atingir as pessoas, melhor ainda, até porque tem muito torcedor do Flamengo que mora lá em Orlando. Tem embaixadas, enfim. Então, bola dentro da diretoria. E no desembarque do Flamengo lá em Orlando, Rodolfo Landim conversou com jornalistas presentes, tá? E falou sobre a renovação de contrato de Gabigol, quebrou o silêncio, deu declarações importantes.
Então preste atenção, torcedor. Abre aspas para o Rodolfo Landim. A negociação não está acontecendo. A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele. Como vocês já informaram, as conversas estão paralisadas há algum tempo. Ele é um jogador do Flamengo. Ao final do campeonato ou no meio do ano, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão correndo. Eu desconheço o acordo. Acho que ele, no caso Júnior Pedroso, agente do Gabigol, que falou isso, ele que tem que explicar com quem ele fez acordo. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Todo mundo sabe que quem toma a decisão no Flamengo sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel nesse período todo. Negociações terminam em contratos assinados. E que eu saiba, nunca chegou nem perto disso. Importante dizer, Gabriel é nosso jogador, é um ídolo do Flamengo. A gente adora, a gente ainda enxerga uma possibilidade enorme. Gabriel tem 27 anos, é um grande ídolo do Flamengo, ele pode se tornar o maior ídolo de uma geração vencedora que o Flamengo teve. Ele é quem tem maior condição de fazer isso, porque ele tem vários anos de carreira pela frente. E o Flamengo, se manter um vencedor, ele vai poder se manter no plantel. Gente, eu acho que vocês não têm noção, ou muita gente pode não ter noção, como essa declaração atinge o empresário do Gabigol. Porque, num passado recente, menos de um mês atrás, o empresário do Gabigol, Júnior Pedroso, deu uma entrevista ao GE falando que teve um acordo com a diretoria do Flamengo, desde outubro, apertando a mão com a diretoria do Flamengo, ligando para os pais do Gabigol, parabenizando pela renovação de contrato, e de fato só ficou faltando a assinatura de contrato, que não aconteceu. E não aconteceu porque quem acompanha o canal Vene Casagrande aqui sabe a repercussão internamente entre vários membros da diretoria do Flamengo e também externamente, quando a gente fala externa, é nas redes sociais, a repercussão fez com que a diretoria do Flamengo não avançasse, não assinasse a renovação. Mas eu acho isso aqui extremamente sério, porque de um lado a gente viu um representante falando que chegou a um acordo com Marcos Braz e Bruno Spindel, e do outro lado a gente vê o presidente do Flamengo falando que em nenhum momento negociou e que nem esteve perto de assinar a renovação de contrato. Isso é muito sério. Então, está tendo aí um conflito no discurso. O que está acontecendo? Eu acho que as partes precisam se entender. Porque cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. Depois dessa, obviamente eu procurei Júnior Pedroso, ele até o momento não me respondeu, porque ele precisa falar sobre isso. Ele foi desmentido publicamente pelo presidente do Clube Flamengo. Ele precisa abordar esse assunto. Então, eu acho que, Rodolfo Landim, você concordando ou não, eu vou elogiar a postura do Rodolfo Landim, que eu sempre falo que ele deveria falar mais, e agora ele falou. Repito, você concordando ou não com ele, ele pelo menos botou a cara na frente das câmeras e falou sobre o assunto. Agora, a bola está com o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol. Ele é quem precisa falar sobre o assunto, porque senão ele mentiu. E se ele mentiu, é feio demais. E aí? Como é que fica essa situação? Pois bem, falando sobre acordo, o Verton, que estava muito próximo de ser emprestado ao Santa Clara, pode não ir mais. Rodolfo Landim não concordou, informação publicada primeiro pelo perfil Flabase, lá no Twitter, o Rodolfo Landim não concordou com a opção de compra de 1 milhão de euros. Gente, isso aí é uma outra situação. Então, como os caras negociam, trocam documento, fecham o acordo com o Santa Clara, clube lá de Portugal, e o Rodolfo Landim não fica sabendo. Internamente, o Flamengo precisa se organizar, porque está acontecendo muita coisa aí. Primeiro, o negócio do Gabigol, que segundo o empresário do Gabigol, Rodolfo Landim diz que não ficou sabendo, mas o empresário do Gabigol disse que fechou um acordo com Marcos Braz e Bruno Spindel, que segundo ele são pessoas extremamente sérias. E agora o Verton pode não ir para o clube português porque o Rodolfo Landim não concordou com a opção de compra. Então quem negociou não conversou com o Rodolfo Landim? Estranho demais, mas fica aí a informação também, porque o Verton, que estava próximo de ser emprestado ao Santa Clara, pode não ir mais por conta do valor da opção de compra, que depois que a gente trouxe essa informação, deu o que falar, uma repercussão
internacional, porque muita gente de Portugal veio me procurar para falar sobre isso. Muita gente que acompanha o dia a dia do Flamengo também falou sobre isso, os torcedores revoltados. E, de fato, foi uma opção de compra que chamou muita atenção, só que de maneira negativa por ser muito baixa. Para finalizar nosso vídeo, o Flamengo está muito próximo de acertar a contratação do lateral esquerdo Vina, que pertence à Roma e está emprestado ao Sassuolo. A imprensa italiana noticiou primeiramente, nós confirmamos, que o Flamengo teve uma reunião com a diretoria da Roma nessa quinta-feira. Marcos Braz e Bruno Spindel estão lá na Itália tentando fechar essa contratação. Flamengo aumentou a proposta e botando ainda outros valores através de metas, que seriam títulos se o Vina conquistasse no Flamengo. E aí a Roma está próximo de vender, mas agora tem que negociar com o Sassuolo a liberação do atleta, porque o Sassuolo ele tem direito a uma taxa de vitrine. A Roma está negociando ali para ver se essa taxa de vitrine pode ser menor ou não, mas de fato o Flamengo está muito próximo de acertar a contratação desse lateral esquerdo. Na minha opinião, é uma posição que o Flamengo tem que dar prioridade. Não dá para você ficar apenas com Ayrton Lucas, mesmo sendo começo de temporada. Repito, não tem que ter pressa, pagar um valor totalmente alto por conta do desespero. Não penso assim, mas se for dar prioridade a alguma posição, essa posição é a lateral esquerda. E o Flamengo está muito próximo sim de contratar esse jogador, que na minha opinião é baita jogador. Eu não vou dizer que chega para ser titular, porque depende muito da estratégia do Tite, o que ele pensa. Porque o Ayrton Lucas é um lateral muito mais ofensivo, o Vina é um lateral muito mais construtor, mal comparando como o Felipe Luiz jogava no Flamengo. A ver qual será a postura do Tite, caso esse jogador seja de fato contratado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês, um forte abraço e fui!